Glória a Deus. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele está aqui neste lugar. Amém, queridos? Nós cremos neste Senhor poderoso, neste Deus que é majestoso, glorioso. Aleluias. É um Deus poderoso, é um Deus que está ali todo tempo, quando nós precisamos, quando nós necessitamos. Ele está ali, querido, a nos proteger, a nos guardar, a nos guiar. Meu amado, aonde você possa imaginar que você possa e pensar que você pode não ter ajuda, o seu Deus, Ele pode estar ali te ajudando. Ele pode estar ali com os braços estendidos para te guardar, para te proteger e para te livrar. Aonde você menos imagina que o Senhor possa passar para te socorrer, para ser o motivo do seu milagre. É ali que Ele quer passar, é aí que Ele quer atuar, é aí que Ele quer rugir para a glória do Senhor. Aleluias. Ah, querido, como é bom sentir essa graça, como é bom falar na língua dos anjos, como é bom sentir a presença do Espírito Santo fluir em nós e saber que o Espírito Santo, Ele habita em nós, e é através dele que nos encorajamos a vencer desafios que muitas das vezes nós achamos que nós não somos capazes, nós achamos que não vamos conseguir. Mas eu consigo pelos olhos da fé, mas eu consigo já ouvir com os ouvidos espirituais o Senhor, o leão da tribo de Judá, dando aqueles passos, sabe, em meu favor, em seu favor, para nos socorrer, para nos ajudar, para que, ó Deus, milagres verdadeiramente aconteçam, para que todos vejam, querido, que Ele é Deus nas nossas vidas, que Ele é Deus sobre a sua vida. Aonde você menos imagina que Ele possa chegar, Ele está chegando aqui agora. Ele está chegando aí agora na sua casa. Ele está chegando aí agora no seu quarto. Quem sabe você está prostrado, quem sabe você está desanimado, quem sabe você está doente. Ele é o leão. Ele está rugindo sobre esse problema na sua vida para te dar a vitória hoje. Ele está rugindo sobre essa adversidade que você está enfrentando agora, para dizer para você que você já venceu. Aleluia. Quando eu estava ali sendo ministrada pelo Espírito Santo na canção, eu conseguia ouvir os passos do Senhor. Os passos do leão estremecendo o chão ao meu redor. E eu falava: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor acampa ao redor dos que o temem. O Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Aleluia. Qual é o mal que tem te rodeado? Qual é a adversidade que tem tentado chegar na tua casa, tua tenda, tua morada? Ouça o rugido. Ouça o rugido. Ouça o rugido. Mas também ouçam as pisadas do leão. Aleluia. Porque Ele é Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Esse era o rugido, querido. Eu vou nesse mover mesmo, porque nós não podemos sair dele, porque o Senhor preparou isso para nós. O rugido que eu ouço é deste pisar de um grande leão que se levantou nessa terra para proteger os seus. E a palavra do Senhor fala em João capítulo 4 de um Jesus que estava em uma cidade, e ali havia uma discussão. As pessoas começaram a discutir a respeito de pessoas, quem fazia mais bonito, quem era maior, quem era menor, como que ia ficar aquilo ali. E quando Jesus viu que aquela discussão não pertencia a ele,
Porque o reino de Deus está muito acima de achar quem prega melhor, quem prega pior, quem batiza menos, quem batiza mais. Oh, alabaxare, calarabassure. Porque cada um faz aquilo que foi chamado para fazer. Porque cada um faz aquilo que foi nomeado a fazer. Mas Jesus estava ali, na Galileia. E quando começaram a discutir, os discípulos batizam mais, Jesus batiza, é Jesus que batiza, é João que batiza, querendo ver quem fazia mais um do que o outro. Oh, querido, o Senhor não quer que nós percamos tempo discutindo quem faz mais ou quem faz menos. Cada um tem que saber a medida em qual foi chamado para fazer e faça. Mas Jesus tinha coisas mais importantes mais à frente. Enquanto alguns ficam aqui discutindo, ou falando, ou perdendo tempo em coisas dessa terra, Jesus tinha algo mais importante para fazer à frente. E a palavra do Senhor fala que Jesus, ele saiu da Galileia para ir para a Judeia. Só que todo mundo tinha um costume, porque havia um problema com o povo de uma aldeia, de um povoado chamado Samaria. E tinha um caminho que cortava reto assim. Mas o povo achava necessário que desse volta, cortasse o caminho mais longe para não poder passar. Mas aqui a palavra do Senhor nos fala, no versículo 3 de João 4, 3. Deixa eu ler aqui com vocês. Versículo 3 diz: deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Eu troquei. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Aleluia. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria águas vivas. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ah, Deus poderoso. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, a quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, e jorrará a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este agora tens e não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aleluia, aleluia. Queridos, nós já estamos nessa graça, nesse mover profético, de que nós não podemos ficar perdendo tempo, querido, discutindo coisas banais, porque logo à frente
O Senhor nos chama a uma grande responsabilidade. O Senhor nos chama a um grande mover de milagre. A palavra do Senhor fala que foi necessário ler. Foi necessário Jesus, o próprio Jesus. Porque a Bíblia não relata que era necessário os discípulos passar, era necessário alguns povos passar. Não, era necessário Jesus passar. Era algo que era específico para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus era o único ali que poderia mudar a história daquela mulher. E Jesus, ao chegar naquele poço, ele parou para descansar. Mas aquela mulher não sabia que Jesus ali naquele lugar havia preparado um encontro que mudaria vida, que mudaria uma história, que mudaria uma geração. E a palavra do Senhor fala que aquela mulher saiu de casa para tirar água. E pegou o seu cântaro e foi até o poço. E chegando lá, ela dá de frente para quem? Para Jesus, um judeu. E olha que absurdo ainda. Um milagre absurdo. Que Jesus para aquela mulher e pede ela e conversa com ela. Pede ela a água daquela fonte. E ela logo colocou o quê? Um impedimento, um empecilho. Como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Porque havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos foi um povo que foi meio relaxado com a ordem de Deus, com a palavra. E para que eles tinham que se guardar, tinham que ser precavidos em viver as promessas de Deus para a vida daquele povo. E eles, no momento que eles foram invadidos pelas Sírias e houve essa guerra, esse confronto, entraram muitas pessoas, outros povos, eles se misturaram, ficaram um povo misturado, um povo bagunçado. E os judeus, eles sempre foram muito criteriosos na palavra, nos princípios. E eles tinham um problema, eles criaram através disso, porque era uma ordem de dar as suas filhas em casamento para o povo da sua linhagem. E eles começaram a se misturar, começaram a virar bagunça, começaram a fazer as coisas de qualquer maneira. E os judeus criaram um certo repúdio deles por causa disso. E eles começaram a brigar. Como eles tinham que adorar, como eles tinham que adorar a Deus, aonde que eles iriam adorar. Eles queriam adorar no Monte Gerizim, outros sabiam que o lugar da adoração era em Jerusalém. Mas Jesus encontra com uma mulher, e essa mulher era dessa linhagem de samaritanos. E essa mulher começou a indagar Jesus, começou a perguntar a Jesus: como pode tu pedir água a uma mulher que é samaritana? E Jesus já quebra ali aquele bloqueio, porque ali não era os discípulos que estavam ali. Talvez os discípulos estando ali não poderiam resolver o problema daquela mulher samaritana, mas aquela mulher estava diante de alguém que poderia resolver o problema dela. E a primeira coisa que Jesus faz é quebrar as barreiras. Era quebrar o impedimento que aquela mulher tinha com um tipo de povo. Jesus falou: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E ela perguntou: como podes tu me oferecer água se você não tem como tirar? Aquela mulher esqueceu de quem ela estava em frente. E muitas das vezes, querido, nós nos comportamos como aquela mulher samaritana. Nós esquecemos de quem está no nosso dia a dia. Muitas das vezes ainda nós temos uma atitude daquela mulher samaritana de pensar que nós estamos vivendo em limitações, pensar que nós estamos vivendo diante de barreiras que nos limita a viver mais e mais de Deus. Fala assim: uma fonte. Fala comigo: uma fonte do lado de outra fonte.
Havia duas fontes ali. Aquela mulher estava ali para tirar água de uma fonte, que ela beberia a água e voltaria a ter sede de novo. Mas Jesus estava ali, que era uma outra fonte, do lado dela, que ela beberia aquela água e nunca mais voltaria a ter sede. E era dessa água que Jesus falava para aquela mulher. Dessa água que não nos limita, dessa água que nos faz avançar, dessa água que nos faz viver o sobrenatural. E quando aquela mulher entendeu que a água que Jesus queria dar para ela, aleluias, era uma água que jorrava a água da vida eterna, aquela mulher imediatamente largou o seu cântaro e começou a sair para a cidade, para anunciar que Jesus, ela tinha encontrado com Jesus, e aquela água que Jesus estava dando para ela era uma água que estava saciando a sede dela. Sabe por quê? Porque quando Jesus perguntou, antes dela beber aquela água que era para ela trazer o seu marido, Jesus estava ali se manifestando para aquela mulher como um profeta. Porque quando aquela mulher revelou que ela não tinha nenhum marido, na realidade ela tinha 5 casas. E de repente Jesus confronta ela: falastes a verdade, porque o que você tem não é seu. A água que Jesus estava dando para aquela mulher naquele momento era a água da verdade. Era a água de uma realidade que iria trazer aquela mulher para uma verdade. E quando nós temos o encontro com Jesus, Ele revela para nós a verdade. A verdade dos meus erros, a verdade dos meus acertos, a verdade do meu futuro, a verdade do meu passado. E aquela mulher estava de frente de alguém que estava ali se revelando para ela como a fonte de água da vida eterna. Porque a água que aquela mulher estava bebendo, tirando daquela fonte, era uma água que não matava a sede espiritual. Não era a água que matava aquela sede que aquela mulher precisaria. Aquela mulher precisaria de uma fonte de vida eterna. E é isso que Jesus faz conosco. É isso que Jesus faz conosco. Ele nos encontra em meio ao pecado. Ele nos resgata e nos revela da forma que nós o buscamos. Aquela mulher estava buscando água, e Jesus se revelou para ela como a fonte de águas vivas. E eu quero te perguntar nessa noite: qual é a forma que você tem buscado Jesus? Qual é a forma que você tem buscado por Jesus? Aquela mulher estava ali, naquele poço com seu cântaro, a buscar água, e ela encontrou. Qual é o cântaro que você traz hoje para o poço aonde Jesus prometeu a você estar? Qual é o seu cântaro hoje? Mas eu quero dizer para você o seguinte: que quando aquela mulher encontrou com Jesus e Ele ofereceu a água que Ele tinha para dar, não era a água que ela foi buscar, mas era a água que Ele tinha para dar. Imediatamente ela pegou o seu cântaro, colocou de lado e foi contar na cidade que Jesus era o Messias, que Jesus era profeta, que Jesus era o Salvador da vida dela, que estava ali mudando a história da vida daquela mulher. Como que você vai se comportar diante de Jesus? Qual é o cântaro que você tem chegado diante de Jesus? E muitas das vezes nós chegamos com o nosso cântaro, permanecemos com o nosso cântaro e fala: pode encher, Jesus. Mas o nosso cântaro, o seu cântaro é tão pequeno, porque você só vai ter uma medida.
a sua medida. Mas quando você anula o seu cântaro e deixa Ele encher com o cântaro dele, te dá a água que Ele quer te dar, querido, você vai viver todos os milagres que Ele tem para você. Aleluias! Não limite o seu Deus. Quando eu preparava essa palavra, o Senhor falou: Verimar, não limite, não me limite na sua vida. Não limite o Senhor com o seu cântaro. Aquela mulher, ela estava ali para buscar água e voltar para casa. Mas quando ela bebeu da água, quando ela recebeu da água que Jesus estava ali para dar, ela imediatamente deixou o seu cântaro, Elielto, e foi para outro lugar. O destino daquela mulher foi mudado. O destino daquela mulher foi totalmente mudado, transformado. Quando nós encontramos com Jesus, querido, nossos destinos são mudados. Quando nós encontramos com Jesus, tomamos da água que Ele tem para nos dar, os nossos destinos são mudados. Eu acho que está na hora de nós deixarmos os nossos cântaros de lado e beber da fonte que é Jesus. Aleluia. Ele tem um rio de águas vivas, querido. Ele tem um rio de águas mais profundas. Às vezes nós limitamos. Quando nós aceitamos Jesus, nós pegamos e nos enchemos com o nosso cântaro. E de repente, Ele tem muito mais para nos dar. Ele tem muito mais para nos encher. E nós ficamos ali só na nossa medida. Queridos, receba de Deus essa palavra nessa noite. Você que está em casa, você que nos ouve, você que parou um pouco para ouvir de Deus uma palavra agora. Essa palavra é de revelação para a sua vida. Chega de ficar de cântaro e receba. A fonte, Senhor. Aquela mulher não fazia ideia. Talvez você não faça ideia, querido, do que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Aquela mulher, ela não tinha ideia de que o Senhor tinha um encontro. Jesus tinha um encontro com ela naquele lugar. E aquele encontro mudaria a sua vida. Às vezes a gente marca encontro com tantas pessoas, acha tantas pessoas importantes. E às vezes a gente esquece que o encontro em uma quinta-feira com Jesus muda a nossa vida, amor. Às vezes a gente esquece que no encontro no domingo com a presença do Senhor muda a nossa vida. Às vezes a gente cria mais expectativa em encontrar com um amigo, encontrar com uma amiga, do que encontrar com Jesus.
Mas a palavra de Deus diz que era-lhe necessário. E eu quero dizer para você, querido, é-lhe necessário ter um encontro com Jesus. Porque Jesus muda a vida, Jesus muda a história, Jesus muda a situação, Jesus muda problema, Jesus muda a vida de pecador, Jesus muda a vida de transgressor, Jesus muda a vida de pecador, aleluias. E eu fiquei analisando algumas pessoas que nós apresentamos Jesus, traficantes de banco, em nomes de homens honrados no estado, traficantes de drogas, por ter um encontro com Jesus, mudaram seus nomes na sua vida, aleluias. Pessoas que aparentemente não tinha como dar certo, não tinha como não teria mais jeito para a sociedade, mas para Jesus sempre tem jeito. Jesus não vê como o homem vê, Geisa. Jesus não vê como o homem vê. E para testificar isso, algo nessa semana, Amália, que testifica, eu recebi uma mensagem de texto de uma pessoa lá de Portugal, falando: pastora, que saudade do seu abraço. E eu confesso que eu chorei de saudade da pessoa também, mas porque eu lembrei de Jesus. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E eu ouvi da Geisa essa semana também, na segunda-feira, quando nós conversávamos, ela falou: pastora, como eu lembro da senhora quando eu cheguei a primeira vez na igreja, a senhora não queria saber quem eu era, como eu estava, quem eu era, o que eu tinha, me abraçou chorando e me recebeu com amor. Eu fiquei lembrando de Jesus, Jesus faz assim, querido. Ele não quer saber quem você é, qual é a sua patente, qual é o seu título, qual é o seu nome. Ele só quer saber que você é você. E Ele pode mudar a sua história, a sua situação. Ele não faz acepção de pessoas. Eu e você não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos receber pelo sapato, pela roupa, pelo cabelo. Nós temos que receber por ovelha. Ovelha do bom pastor. Aquela mulher é uma figura poderosa de um pecador que vive no pecado, desgarrado. Ninguém queria passar por Samaria, ninguém gostava de passar por Samaria, mas com Jesus é necessário. Vou lá. Será que a gente faz assim também? Não, não vai lá não. Não pode, não tem como. Hoje eu fui em Samaria, gente. Falaram assim, ó: fulano tá com coronavírus. Eu falei: Jesus, vou botar a máscara e vou lá em Samaria. Cheguei lá em Samaria, me posicionei, falei: vim orar por você. Posso orar? Pode. Falei: então vamos orar. Fica aí que eu fico aqui, mas vamos orar. Samaria tem jeito para Jesus. Um dia Jesus passou na Samaria chamado Verimá. Um dia Jesus passou na Samaria chamado Verimá e falou assim, ó: eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida. E Ele mudou, aleluia. Deus vai mudar a sua história, porque Ele está passando hoje em Samarias. Ele está passando hoje, gente, em Samarias. Aleluia. Talvez a nossa Samaria hoje são os hospitais. São os leitos de hospitais que muitos não querem passar. Mas tem enfermeiros de Deus lá. Tem médicos de Jesus lá. Eles estão passando lá. Eles estão passando. Porque Jesus, quando passa, muda a história, muda o ambiente, queridos. Jesus está passando na sua Samaria nessa noite. Jesus está passando, creia. Você vai orar comigo aqui e nós cremos que Jesus vai passar na sua Samaria. E Ele vai mudar a sua história para a glória de Deus.
E a rota daquela mulher foi mudada. Eu falo com vocês, a rota da Verimar foi mudada. Quantas coisas a Verimar queria fazer. Lojas. Queria ser proprietária de loja. Queria ser isso, queria ser aquilo. Mas eu deixei o meu cântaro para beber do cântaro do Senhor Jesus. Entenda isso na sua vida. E quando nós vivemos a vontade do Senhor, ela é para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu costumo dizer que não é peleja. Eu costumo dizer que não é por força e não é por violência, mas é por amor. E essa mulher saiu e declarou a história da vergonha dela como uma história de vitória, aleluias, como uma história de vitória que iria mudar outras vidas. Que a sua história, meu amado, se é uma história de dor, se é uma história de vergonha, Jesus vai aproveitar ela para mudar a história, aleluia, para mudar a história, aleluia. Quando você abrir a boca e testemunhar daquilo que o Senhor fez na sua vida, assim como aquela mulher deixou para trás aquilo que ela iria fazer, que era voltar para casa e continuar tomando a sua água, cuidando dos seus afazeres, e foi lá decidida a viver a história que Jesus tinha para ela. Está ali o homem que é profeta, está ali o homem que é o Messias. Como você quer revelar o Senhor? Como você quer revelar o Senhor? Eu sou do deserto? Quando perguntares quem tu és, Senhor, quem eu vou dizer? Assim disse Moisés. Diz que o eu sou te enviou. Aleluia. O eu sou é por você nessa noite. O eu sou quer fazer milagre na sua vida nessa noite. O eu sou quer te levantar nessa noite. Eu sou aquele que te sustenta. Eu sou aquele que te levanto. Eu sou aquele que te posiciono. Eu sou aquele que pega a sua vergonha e transforma em honra. Eu sou aquele que pega a sua humilhação e transforma em exaltação. Eu sou aquele que pega o seu desemprego e torna você um empresário. Aleluia! Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Esse é Jesus. Aleluias. Glorifica o nome do Senhor por isso, querido. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele não era, não, Ele é. Ele é, Ele é. Às vezes nós ficamos lembrando do que Ele fez na vida de Sara, do que Ele fez na vida de Moisés, do que Ele fez na vida de Abraão. Eu quero lembrar para vocês, por esses dias, do que Ele tem feito na vida de Verimar, do que Ele tem feito na vida do Eliel, do que Ele tem feito na vida da Amália, do que Ele tem feito na vida da Geisa, do que Ele tem feito na vida do Samuel, do que Ele tem feito na vida de todos aqui presentes. Porque Ele é um Deus que faz. É nós que limitamos Ele. Não limite Deus. Não limite Deus. Se tem algo que você pode acrescentar nas suas orações, é: Senhor, primeiro, não me tires da tua presença. Não me lances fora da tua presença. E segundo, não me deixa limitar o Senhor. Como diz o hino do Fernandinho, a palavra de Deus nos fala isso. Existe água que dão no joelho, que dão no centelho, que dão na cintura, que dão nos ombros. Mas existem águas mais profundas. Existem águas que nós podemos nadar de braçadas. Aleluia. Mergulhar. Aleluia. E essas águas, querido, que Ele quer que nós nos lançamos. É nessas águas que Ele quer que nós nos lançamos. Como diz a minha amiga Rosana Rezende, beber de balde não dá não, pastora, tem que nadar de braçada. Aleluia. Deixa o nosso Deus, mergulhe nessa água, mergulhe nessa fonte. Ele é uma fonte inesgotável, uma fonte inesgotável, um rio limpo, um rio sem contaminação, um rio que essa mulher pôde beber e a vida dela ser transformada. Que eu bebi e eu vi minha vida ser transformada. Beba. Eu quero nessa noite fazer um convite para você que, quem sabe, se distanciou da presença de Deus nessa situação de pandemia.
que se distanciou da presença da igreja, e a igreja te trazia para perto de Deus. A igreja te aproximava de Deus. Querido, a igreja é uma porta. Eu costumo dizer que a igreja é uma porta para você entrar e receber Jesus no seu coração. Mas Jesus, Ele é a principal pessoa que quer estar na sua própria casa. Então receba Jesus no seu coração nessa noite aí. Se você ainda não se entregou para Jesus, coloca a mão na altura do seu coração. E eu quero orar com você. Quem sabe você se desviou, você ficou em casa tenso, estressado com essa pandemia, ficou angustiado e começou a negligenciar a palavra, a negligenciar Jesus. Mas eu te convido nessa noite, conserta com o Senhor, toma da água que o Senhor tem para você beber. E receba a vida eterna que Ele tem para te dar, no nome de Jesus. E eu quero orar com você nessa noite. Tem milagre esperando por você. Tem revelações esperando por você. Aleluias. Coloca a mão na altura do seu coração agora. Você que está aqui, que recebeu dessa palavra. Jesus está passando aqui. Aleluia. Era necessário Ele passar por aqui nessa noite. Você está aqui. Ele marcou um encontro comigo. Ele marcou algo para fazer na minha vida e na sua vida aqui nessa noite. E eu creio nos milagres do Senhor, porque os milagres dele são abundantes, são maravilhosos. Amado Deus e querido Pai, Senhor Jesus, é este nome que é poderoso, é este nome que tem poder nos céus e na terra, que nós agora nos aliançamos, nos entregamos, nos enchemos deste nome que tem o poder de fazer proezas e maravilhas. Senhor, eu sei que aqui representa este poço, representa, quem sabe, Samaria, o caminho de Samaria. E tem pessoas aqui nessa noite, Senhor, que está precisando com seus cântaros, Deus, precisando ser cheios, precisando transbordar, Senhor, do Senhor. E nessa hora, meu Deus, se há algum cântaro ainda vazio, se há algum cântaro, meu Deus, que precisa ser transbordado, é nessa oração que eu quero que eles encham agora da tua presença, do teu poder, da tua unção, da tua graça, dos teus milagres, da intimidade com o Senhor, da tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor agora, que é este Deus que faz proezas e maravilha na vida daqueles que esperam em Ti, na vida daqueles que Te amam, na vida daqueles que têm hoje um encontro com o Senhor nesta noite, neste momento, nesta live, neste culto presencial, com aqueles que estão aqui. Senhor, marca esta vida, marca esta história, Deus, que os cântaros, Deus, que são deles próprios, sejam deixados de lado, para que eles possam viver não apenas um pouco de água, não um pouco da fonte, mas mergulhar na fonte que é o Senhor, para viver o extraordinário, para viver o sobrenatural, para viver, Senhor, a porção que o Senhor tem para cada um dos seus filhos. Porque o Senhor não se limita aos seus, porque o Senhor não limita, porque o Senhor não se limita a nós. Receba de Deus aí no seu coração nessa noite. Receba, Rabassore cantarás. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água. Tu és a fonte, Senhor. Essa fonte vai jorrar do seu interior, assim como jorrou da fonte da vida daquela mulher samaritana. Eu consigo ver rios aqui transbordando na vida de outras pessoas. Eu consigo ver. Aleluia. É como se eu estivesse tendo uma visão aqui agora, sabe? De algo que Deus quer fazer na sua vida, que você até hoje limitou Deus de fazer, mas a partir de hoje você não vai limitar mais.
Sinto fluir teu rio de vida. Feche os seus olhos e entre nessa unção, aleluia. Sinto fluir teu rio de vida. Sinto fluir teu rio de vida. Oh, sinto fluir teu rio de vida. Quantos já sentem o fluir do Senhor aqui neste lugar? Aleluia. Quantos já sentem ser cheio desse fluir, Aleluia. dessa fonte inesgotável chamada Jesus? Oh, aleluia! Jesus quer encher rios que estão secando, porque Ele é a fonte. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Sinto fluir teu rio de vida. Oh, sinto fluir teu rio de vida. Sinto, eu sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida Eu sinto esse fluir. E eu ouvi uma voz do Senhor dizendo assim, do Espírito Santo do Senhor: não se limite, Berimar. E ele falava o nome de cada um aqui nessa noite. Não se limite, não se limite. Eu tenho muito mais, eu tenho muito mais, eu tenho muito mais. Queridos, você entende que Ele é uma fonte? Como reter uma fonte? Como minguar uma fonte? É só desviando ela, mas não tem como desviar a nossa fonte. Essa fonte é imutável. Ninguém consegue mudar essa fonte. O único inimigo dessa fonte chama-se você mesmo. Eu mesma. Mas hoje nós ouvimos uma voz, Amália, de alerta. Não se limite. Não se limite, Casey. Não se limite, Azaf. Hoje eu fiquei tão feliz, Amália, eu ouvi meu filho falar: mãe, eu tenho 3 objetivos. E um desses objetivos era ler a palavra
buscar mais conhecimento. E isso me alegrou. A palavra é uma fonte de conhecimento de quem é Deus, de como Ele se revela ao homem, de conhecimento desse Deus poderoso, Samuel. E quando você conhece alguém que é poderoso, que é valente, que é forte, que você toma conhecimento de que Ele é por você, você se comporta diferente. Você anda diferente. Você olha diferente. Você pisa diferente. Como que é as pisadas do leão? Firme. São segredos que a palavra se revela para nós como fonte de conhecimento, Gabriela. Não quero que os meus filhos vivam dos milagres da mãe, mas eu quero que os meus filhos vivam dos milagres que eles acreditaram e viveram no Deus da mãe deles. É muito bom contar a história dos outros, mas melhor ainda contar a sua história, contar os seus milagres. Por isso, quando eu prego a minha história. Amo falar da Bíblia, das experiências, porque elas me encorajam. Elas me encorajam para acreditar que o próprio Jesus falou com os seus discípulos: eu estou fazendo, mas se vocês crerem em mim, vocês ainda vão fazer obras maiores do que aquelas que eu fiz. Aleluia, você crê nisso? Eu creio. Por isso que eu estou aqui. Porque o dia que eu deixar de crer, eu não vou estar mais aqui. Isso é certo. Viver da verdade é a melhor coisa que tem. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Seja liberto para viver o melhor de Deus nessa terra. Seja livre para viver os milagres de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Lá no seu trabalho. Porque quando você for liberto, você vai querer sair como aquela mulher saiu para libertar outros, Amália. Quando aquela mulher foi liberta, ela saiu para libertar. Ela não voltou mais para casa. Ela não foi mais para o lugar que ela ia voltar. Ela foi para outro lugar. Deus tem um lugar para você. Contar as suas histórias de milagre. Amém? Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua vida nessa noite. Você vai contar para mim que Ele passou na sua Samaria nessa noite. Amém? Glória a Deus.